Boa noite, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor Jesus. Mais uma noite, graças a Deus, na presença do Senhor, pela misericórdia do Senhor Jesus na minha vida, em nossa vida. Mais um dia vencido, né? Mas a palavra diz que a busca em Deus ela deve ser constante. Não devemos cessar em buscar a palavra, em buscar conhecimento, em buscar proximidade com o Senhor. Meus irmãos, eu tenho uma palavra que já tem um bom tempo que eu quero falar desse tema, né, que todos nós, na verdade, passamos por situações, muitas vezes, que julgamos não ter mais saída, que as dificuldades, né, passamos por lutas, grandes provações, mas por quê? Por que essas coisas sucedem e sobrecaem sobre nossa vida, né? Meus irmãos, eu trago uma palavra hoje só para entrar no assunto que eu quero trazer aqui hoje. Sendo mais específico, as maneiras que Satanás usa para, as brechas que ele consegue, assim fica melhor colocado, as formas que ele vai trabalhando para conseguir abrir essas brechas, para a partir daí ele vem e faz o que eu disse bem no início, que foi as lutas, as provações que nós passamos. A palavra que eu trago, eu já falei também dela em um outro vídeo, mas é a palavra que se encaixa nesse assunto que eu quero trazer hoje, que está no livro de Jó, no capítulo 1, mas também tem no 2, mas eu vou ler aqui no capítulo 1, no versículo 7. É isso mesmo, Jó 1, 7. Jó capítulo 1, versículo 7, que nos diz assim. Vou ler do 6. Jó capítulo 1, a partir do versículo 6, que diz assim. Em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" E Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." E ali o Senhor vem trazendo testemunho sobre a vida de Jó, Eu vou ler aqui. E disse o Senhor a Satanás: "Observaste tu?" E o Senhor dizendo a Satanás: "Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal." Então respondeu Satanás ao Senhor e disse:
Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Meus irmãos, por que eu li essa passagem no início aqui do livro de Jó? Satanás, ele está na terra, ele não está brincando, ele não está de bobeira, ele não está tirando férias, ele não está perdendo tempo na internet, ele não está perdendo tempo com coisas que não vão trazer benefícios para ele. Ele está na terra, rodeando a terra e passeando por ela com um propósito. Qual é esse propósito? Nos acusar, assim como ele fez aqui, incitando a Deus acerca da vida de Jó. Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura a fé de Jó em Deus não é vã, superficial? Não é uma fé que só existe porque Deus está ali, provendo cada vez mais na vida de Jó? E aqui é uma passagem bem conhecida, acho que todos já devem conhecer. Deus, por conhecer o coração de Jó, por conhecer a vida de Jó, acaba ali dando uma permissão para que Satanás tocasse na vida de Jó. Mas, irmão Fábio, se Deus deu testemunho de Jó, se Deus falou bem de Jó, vamos colocar dessa forma, para melhorar o entendimento. Deus ali falou bem de Jó. Então por que se Jó era tão reto a ponto de Deus dar testemunho de Jó, por que Satanás tocou? Se Jó era tão reto, tão fiel, justo, com certeza Jó era um dizimista, sacrificava com holocaustos. Na época, era o costume, holocaustos de animais, carne, gordura e sangue. Mas Satanás estava vindo da terra te rodear e passear por ela. Fazendo o quê? Satanás, ele é o descobridor de brechas. Eu não me lembro onde que está aqui no momento, me fugiu da mente, qual que é o capítulo e o versículo. Eu acho que não é aqui no começo, mas tem um momento que Jó fala que o que ele mais temia lhe aconteceu. O que é esse? O que ele mais temia lhe aconteceu? Jó temia o amanhã? Jó temia perder os seus bens? Jó temia perder sua família? É errado isso? Não. Seria uma coisa natural do ser humano, mas
desde que isso não se sobreponha, desde que isso não tome um lugar acima do que deve ter. Então, meu irmão, Satanás, agora entrando no onde eu quero, o ponto principal que eu quero trazer nessa noite. Satanás, eu falei disso até agora para que vocês entendam qual o papel de Satanás, qual o intuito, o que é que ele deseja. Ele já sabe que vai ser derrotado, então quanto mais almas ele ganhar, melhor será para ele. E como é que ele faz isso, esse processo de ganhar almas? Pessoas que já estão na igreja, ou não, isso é independente, mas, irmãos, eu vou colocar aqui alguns modos, principalmente para nós que estamos numa busca já há um tempo, para nós que buscamos nos revestir da presença do Senhor, buscamos a santidade, buscamos estar próximo do Senhor. Como é que Satanás age em nossa vida? Do cristão, vou colocar dessa forma, para ficar mais direcionado, né? Então, meus irmãos, Satanás, ele está na terra passeando e procurando brecha para nos derrubar e nos destruir, né? Mas o irmão Fábio, o irmão tem falado muito sobre Satanás. Irmão, se nós não conhecemos o nosso inimigo, como é que nós vamos combatê-lo? Ficar falando somente de que Deus vai abençoar, que Deus faz isso todo mundo já sabe. Mas você sabe, vou mudar a frase, você conhece algo sobre o seu inimigo? Quando um time vai jogar contra o outro, numa final de um campeonato de futebol, os times se estudam, estuda seu adversário. Quando o lutador vai lutar contra um oponente, contra o seu oponente, ele também o estuda para conhecer os pontos fracos e os pontos fortes, principalmente os pontos fortes, para que ele possa se defender, se antecipar ao ataque. Tá, meu irmão? Então, quando nós estamos já buscando ao Senhor, a palavra nos diz: aquele que está de pé vigia para que não caia, né? Nós nos blindamos, nos fechamos, nos resguardamos debaixo das asas do Altíssimo, do Soberano, que é o nosso Deus, o nosso Criador, que é o nosso alicerce, que é o nosso caminho, que é a verdade, que é a nossa salvação. Mas Satanás, ele fica arquitetando um plano. E quais são os meios que ele pode nos alcançar? Vou falar de mim, né? De coisas que eu passei. Não vou citar as coisas propriamente ditas, né? Mas isso aqui é baseado na minha vida, né, meu irmão? Como eu sempre falo todo vídeo, eu disse que eu iria falar isso todo vídeo que eu gravasse, que eu não falo do que eu ouvi falar, nem de coisas que eu inventei, eu só falo de coisas que eu já passei, que eu tive vivência,
que eu sei como é que funciona. Então, meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero chegar aqui, só abrir um parênteses aqui antes do início, Satanás, ele almeja chegar até a nossa alma, e quais são os caminhos que ele percorre, Então, agora, primeiro local que ele pode nos tocar, que é a primeira entrada, são os nossos olhos. Os nossos olhos, Vou colocar os nossos olhos e os nossos ouvidos junto, Porque hoje, na era digital, nós podemos ler uma mensagem, não conversar pessoalmente com uma pessoa ali, com alguém, Mas uma das armadilhas, das armas, das setas que Satanás nos lança constantemente são palavras. Como eu disse, nessa era digital, nós possamos ler numa conversa por algum aplicativo de mensagem, nossos ouvidos, até mesmo ouvindo um áudio ou conversando pessoalmente com a pessoa, nós estamos vendo e ouvindo Então talvez Satanás use outra pessoa, lance uma seta nessa pessoa, para que ela te diga algo que ao você escutar ou ao você ler, você fique ferido. Aquilo, a partir daí, os nossos olhos e ouvidos é uma porta de entrada para que ele tenha acesso, não acesso direto, porque o único que tem acesso à nossa mente é o Senhor Jesus. Mas Satanás, através de suas setas, ele consegue nos atingir, atingindo a nossa mente, meu irmão, entrando pelos nossos olhos ou os nossos ouvidos de alguma coisa que nós lemos ou ouvimos, ou algo que nós vimos alguém fazer que nos fere, que nos traz ingratidão, quando nós somos a vítima, no caso, alguém que nos magoa, ou quando nós, quem cometemos o erro, a pessoa diretamente a qual nós erramos, a qual nós ferimos, mesmo nós tendo uma atitude de reconhecer o erro, de pedir perdão, perdi uma desculpa, não que isso resolva a situação, não é isso que eu estou dizendo. Ninguém consegue ter uma amnésia instantânea, mas Satanás usa essa situação para que ele possa adentrar tanto na vida de quem errou e como na vida de quem foi a vítima, daquela situação em si. E quando ele consegue ter o acesso à nossa mente, ele está ficando mais perto do nosso coração, começando a ficar mais perto da nossa alma. Meu irmão, uma das armas mais
perigosas que o inimigo tem para usar contra a nossa vida são os nossos sentimentos, é o nosso emocional, o nosso sentimental. Talvez financeiro também, porque as dificuldades financeiras, as dificuldades do dia a dia acabam nos deixando numa angústia também e começamos a não ver mais as saídas, começamos a não enxergar mais as coisas, as promessas do Senhor para a nossa vida. Isso vai nos enfraquecendo. Vai nos enfraquecendo. Talvez Satanás comece a semear uma intriga no relacionamento, no casamento, no namoro, seja o que for, ou no relacionamento entre pai e filho, no seu trabalho, relacionamento com amigos. São estratégias que ele pode jogar e trabalhar tudo no meio desse meio que eu estou dizendo aqui. Nos atingindo, tendo uma porta de entrada através dos nossos olhos e ouvidos, até chegar à nossa mente. Então, ele começa a trabalhar, começa a jogar mais setas, aí começamos a ouvir coisas que não nos agradam. Pessoas fazem coisas pra gente que não esperávamos. Pessoas começam a trazer à tona coisas do seu passado, coisas que você quer deixar de lado, coisas que você quer deixar para trás porque você decidiu ter uma nova vida. Você decidiu mudar de vida de verdade, mesmo ninguém acreditando, mesmo ninguém mais dando crédito. Satanás vai dar um jeito de alguém, vai usar alguém, alguma situação ou algum momento que alguém vai chegar e vai te acusar. Você fez isso? Vai te apontar o dedo, você fez aquilo. Você foi isso, você foi aquilo. Principalmente quando estamos nos afirmando com o Senhor. Essas coisas acontecem. Porque Ele quer mexer com a nossa mente, meus irmãos. Como Ele não tem o acesso da mesma forma que Deus tem, Deus consegue ler os nossos pensamentos. Deus fala conosco.